Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no segundo dia dessa campanha de muita oração, jejum e palavra a favor, do nosso Brasil, de toda a nação brasileira, a favor de todos os governos que foram estabelecidos por Deus. E eu quero trazer hoje e falar um pouquinho sobre guerras espirituais, Ontem nós falamos um pouquinho sobre oração e quando nós entramos em propósito de oração, nós entramos numa batalha espiritual e é isso que eu quero que você aprenda hoje. E eu selecionei um texto que eu achei muito interessante. Nós precisamos entender que a maior batalha de essência que houve foi lá no Éden, com Adão e Eva. E nós vamos voltar lá no início, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, para poder entender o que é que a serpente fez com Eva. Naquele momento, a serpente, ela queria que a Eva extraísse ali para fora o que estava dentro dela. Ou seja, ela queria arrancar de dentro de Eva algo favorável para que ele induzisse a Eva a pecar. E naquele momento a essência de Eva foi exposta, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então a serpente queria conhecer o coração de Eva. Vamos ler aqui, a partir Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim não comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, assim disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então nós vemos aqui que houve uma batalha no Éden, batalha espiritual, mas aconteceu exatamente uma batalha de essência. Eva estava corrompida e a partir do momento que ela faz o que a serpente tinha dito, a sua essência passa a ser uma essência corrompida, a sua essência passa a ser uma essência contaminosa. Por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos desejando dentro de nós. Ela desejou tanto, aquilo que não podia, que a serpente fez menção disso e trouxe palavras ali para ela, através daquele diálogo, e Eva já estava, corrompida. E pela sua corrupção de seus desejos, ela então peca contra o Senhor e ela passa a ter uma essência contaminosa. Então nós vamos ver também que a palavra do Senhor nos ensina em Mateus capítulo 4, nós vemos a tentação que Jesus passou no deserto com Satanás. Nós vemos que Jesus, ele prevalece contra Satanás. Por quê? Porque a essência de Jesus não estava corrompida aos seus desejos. A essência de Jesus estava totalmente ligada com os planos do Senhor. Jesus estava totalmente fazendo aquilo que o Pai tinha ordenado a ele fazer. Então Jesus, ele vence a tentação do diabo lá em meio ao deserto e ele prevalece contra Satanás. E aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, nós vamos ver quem era a serpente. A serpente era o próprio diabo. Versículo 9 de Apocalipse capítulo 12. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então o diabo, ele era o próprio espírito que tomou o corpo da serpente, que era matéria, para interagir com Eva aqui na terra, para interagir com Eva aqui lá no Éden. Então, todo o espírito
que vem na terra, ele precisa de um corpo para que ele possa se comunicar. Por quê? Porque ele é ilegal sem um corpo. Então o diabo, ele toma conta do corpo da serpente para poder, tomar conta daquela matéria, para poder interagir com Eva. Então o diabo, ele gosta de assaltar um corpo. E é isso que ele faz na vida de muitas pessoas, né? Ele assalta o corpo da pessoa, ele invade o corpo da pessoa. De quem? De pessoas que dão legalidade para ele, em seus desejos, em suas essências, né? Então, ele vai sempre precisar de um inocente para poder obter domínio. Então, Satanás, ele sempre vai procurar alguém para poder usar para os planos dele aqui na terra. Mas nós também precisamos entender que existe o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, para que ele entre no meu e no teu corpo, nós precisamos oferecer esse corpo ao Senhor. Para que ele faça morada em nosso coração, é necessário que eu e você dê essa legalidade. O Senhor, ele não invade o meu e teu coração. Pelo contrário, o Senhor, ele é justo, o Senhor, ele é carinhoso, o Senhor, ele entra, ele pede para entrar, e se nós deixarmos, ele entra. Ele não toma o nosso corpo por assalto. Ele não faz isso se eu e você não quiser. Então, por que a serpente não falou com Adão? Simples. Porque a serpente, ela sabia que se ela fosse até Adão, Adão teria resposta para ela na ponta da língua. Olha o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor o homem Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para salvar e guardar. 16. E acordou o Senhor Deus o homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comer, certamente morrerás. Então nós vimos aqui que Eva ainda não tinha sido criada por Deus. Então Satanás sabia que se ele fosse até Adão, Adão teria a resposta na ponta da língua. Então cabia a Adão trazer esse ensino para Eva. Então Adão, ele ensina a Eva, mas só que Eva, ela não tem precisão naquilo que Deus tinha dito. Ela não tinha noção daquilo que Deus tinha dito. Ele fala, mas a precisão faria com que ela temesse ao que o Senhor disse. Então a falta de precisão na minha e na tua vida sobre aquilo que Deus, ele traz para nós, pode gerar morte. A falta de entendimento sobre aquilo que o Senhor nos ordena pode fazer com que gere morte dentro de mim e dentro de você. Então Eva, ela foi atacada porque ela já estava caída. E o diabo percebeu isso quando ela colocou para fora que o coração dela estava corrompido. Então entenda uma coisa, ninguém cai porque peca, mas a pessoa peca porque ela já está caída. Anota aí, ninguém cai porque peca, mas a pessoa peca porque ela já está caída. Lembra que Deus nos ensina, que ele fala assim, que a gente tem que vigiar no que a gente fala, porque a gente peca também ao falar. A gente tem que vigiar com o que a gente vê, porque a gente peca nos nossos olhos. A gente tem que vigiar com aquilo que a gente fica ouvindo, porque a gente peca naquilo que entra nos nossos ouvidos para diretamente no nosso coração. E foi exatamente isso que aconteceu com Eva. Eva, ela olha para aquela árvore e ela tem o desejo de comer. E quando ela ouve a serpente falar,
ela encontra, né, uma possibilidade de fazer aquilo que era errado. Então, quando ela come, ela absorve, né, aquilo que não era para ser absorvido. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós estamos ouvindo, com as coisas que nós estamos trazendo para o nosso espírito, aquilo que nós temos guardado no nosso coração. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos vendo aí, aquilo que nós estamos assistindo, né, aquilo que nós estamos olhando, né? Então nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos ter cuidado, frear a nossa língua, saber falar as palavras certas na hora certa, não amaldiçoando, mas abençoando, tendo, né, aí discernimento, procurando, né, obter a sabedoria de Deus. Então nós vimos aqui que Eva caiu corpo, alma e espírito. Ela cai nos 3 níveis. Por quê? Porque o desejo incontrolável de Eva de comer aquele fruto fez com que ela caísse nos 3 níveis. Corpo, boa para comer, paladar. Alma, agradável aos olhos e bom de se ver. Espírito, ela já estava soberba da vida e ela queria agradar o espírito corrupto, ou seja, ela queria agradar as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Então Satanás, ele encontrou em Eva características parecidas com a que ele tinha, com a que tinha no coração dele quando ele traiu ao Senhor. Então a batalha espiritual, ela é essência contra essência. E houve essa batalha espiritual lá no Éden. Então nós vamos aprender que Eva, ela deixou os seus desejos tomar conta dela. O desejo incontrolável de comer do fruto proibido. Então só existe 2 tipos de desejo: o desejo prescritivo e o desejo proibitivo. Então o desejo prescritivo é quando Deus diz: sim, você pode fazer, você vai fazer. E o desejo proibitivo é quando Deus diz: não, você não vai fazer. Então é desejo prescritivo, que faz a vontade do Senhor, e desejo proibitivo, que vai contra aquilo que Deus quer. Então, de Gênesis a Deuteronômio, Deus dá 613 ordens, leis, que são desejos. E quando Deus diz: você não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele já colocou dentro de você, ele está dizendo para nós que todos os desejos não são pecaminosos, porque quem colocou o desejo em nós foi Deus. Quem faz com que os desejos pecaminosos aflorem dentro de nós somos nós mesmos, segundo aquilo que absorvemos, segundo aquilo que nós queremos, segundo aquilo que vai contra a vontade do Senhor. Então, em João, 1 João, capítulo 2, do versículo 15 e 16, a palavra de Deus vai nos dizer que ninguém é tentado por Deus, mas nós somos tentados pela nossa concupiscência, somos tentados por desejos nossos que nós mesmos não os controlamos. Então vamos ler o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16, o que diz: não ameis o mundo, nem o no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, tudo aquilo que você deseja incontrolavelmente passa a ser o centro da sua vida. E foi exatamente o que aconteceu com Eva. Ela começou a desejar incontrolavelmente comer daquele fruto. Ela fez com que aquele desejo aflorasse cada dia mais dentro dela. Então isso fez com que ela pecasse contra o Senhor. E é isso que nós precisamos aprender. Nós
passamos por muitas batalhas espirituais, mas nós só vamos vencer quando nós nos posicionarmos a poder deixar de lado os nossos próprios desejos para viver a vontade do Senhor, aquilo que agrada a Deus. Então o mundo ele está cheio de opções boas, né? Aos olhos do homem, ao desejo, ao ouvir, ao falar, mas a própria palavra do Senhor está nos instruindo para que a gente tome cuidado, porque o Senhor não está nisso. Então muitas pessoas estão sendo levadas pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios prazeres, fazendo segundo a sua própria vontade. Então nós estamos numa campanha de 21 dias de oração. Então é muito importante que a gente jejue para fortalecer o nosso espírito. É muito importante que a gente aprenda a palavra de Deus e leia a palavra, porque essa palavra, ela vai dar instruções, né, do que nós devemos fazer, como nós devemos agir, né, de que maneira nós precisamos nos posicionar e precisamos estar em constante oração, porque a oração, ela vai manter eu e você em contato com o Senhor, no diálogo diário ali. Então, quando nós estamos em oração, em consagração e buscando em palavra, a gente dificilmente vai fazer com que esses desejos incontroláveis, eles tomem conta da nossa vida. Então, há uma batalha espiritual quando nós entramos no propósito de oração. E durante esses 21 dias nós seremos tentados, né? Por coisas que nós podemos ver, nós temos que vigiar naquilo que nós vamos falar, nós temos também, que vigiar naquilo que nós vamos agregar, aquilo que nós vamos ouvir. E aprenda, o melhor direcionamento para mim, para você, sempre será a palavra de Deus. Que essa palavra possa entrar no teu coração, que essa campanha venha a ser uma campanha de muito aprendizado, que essa campanha ela venha resgatar valores de Deus dentro de você e que a gente consiga expor para fora, extrair o nosso melhor nessa campanha e também retirar tudo aquilo que precisa ser retirado. Amém? Que você possa compartilhar esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas e amanhã retornaremos aqui com mais uma palavra para que a gente possa ser edificado, instruído por ela. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Ótimo dia.